150 mil pessoas morrem todos os dias. Um dia, você e eu seremos parte dessa estatística. Mas aqui está a grande pergunta. O que acontece com nós quando morremos? As pessoas têm muitas respostas. Algumas dizem céu, outras dizem inferno. Outras falam sobre purgatória ou sonho de alma. Mas a verdadeira resposta se encontra na única fonte de verdade absoluta: a Bíblia. Isso não é apenas uma questão de curiosidade, é uma questão de eternidade. Então, hoje, vamos abrir a Palavra de Deus e explorar esse tópico crucial. Aulas número 1. O que é a morte e o que não é a morte. A morte é algo que todos devemos enfrentar. Ainda assim, para os crentes, não é um evento assustador ou desesperado. Como Paul escreveu em Filipianos 121. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. A morte não é um fim, mas uma transição. Um portão para algo muito maior. Marca o momento em que deixamos este mundo quebrado, temporário, e entramos na presença gloriosa de Deus. A confiança de Paul sobre a morte é baseada em seu entendimento sobre o que acontece depois. Em 2 Coríntios 5,8, ele nos assura: sim, nós somos de boa coragem e gostaríamos de estar longe do corpo e em casa com o Senhor. Para os cristianos, a morte significa ir para casa com o Senhor. Este mundo, com sua dor e sofrimento, não é nosso abrigo permanente. Revelação 21,4 promete que no céu ele limpará cada lágrima de seus olhos e a morte não haverá mais. Nem haverá mais choração, nem chorar, nem dor. Esta verdade é a razão pela qual os crentes não precisam ter medo da morte. Enquanto pode ser triste deixar os amados atrás, nós sabemos o que nos espera: a alegria eterna na presença de Jesus. Esta não é uma esperança vazia, é uma certeza, baseada nas promessas da Escritura. Mas, apesar do ensino claro da Bíblia, há muitas preconcebências sobre a morte. Há séculos, as pessoas desenvolveram diferentes ideias para explicar o que acontece após morrermos. Um dos mais comuns preconcebimentos são as doutrinas de purgatória e dor de alma. A ideia de purgatória vem da tradição e de algumas fontes não bíblicas, como o livro apócrifo de 2 Macabes. Neste texto, Judas Macabeus pega uma coleção para oferecer uma oferta de pecado em nome dos soldados que morreram, acreditando que este ato ajudaria os mortos a serem perdidos. Basado em passagens como esta, a Igreja Católica Romana desenvolve o ensino de purgatória, um lugar onde as almas vão ser purificadas antes de entrarem no céu. O problema com a purgatória é que ela contradiz diretamente com o Espírito Santo. A Bíblia faz claro que o sacrifício de Jesus na cruz foi completamente suficiente para atender às nossas perdas. Como diz 1 João 2,2, ele é a propiciação das nossas perdas, e não apenas pelas nossas, mas também pelas perdas do mundo inteiro. Jesus não deixou nenhuma parte da nossa salvação infinita quando ele declarou que está terminada. João 19:30. Ele o significou. Acreditar na purgatória é sugerir que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que algo mais é necessário para completar a nossa salvação. Mas a Escritura é clara. A salvação é por graça sozinha, pela fé sozinha, em Cristo sozinho. Não há menção de purgatória na Bíblia, e a ideia diminui a suficiência do trabalho atônito de Jesus. Outra incompreensão comum é a ideia de sonho de alma, a crença de que, quando morremos, entraremos em um estado inconsciente até a volta de Jesus. Esta ensinança vem das passagens da Bíblia, que descrevem a morte como sonho. Por exemplo, em João 11,11, Jesus diz: nosso amigo Lázaro caiu do sonho, mas eu vou o despertar. Primeiramente, seus discípulos acham que ele significa sonho literal, mas Jesus clarifica: Lázaro morreu. Então, por que a Bíblia descreve a morte como sonho? É uma metáfora. Justo como o sonho é temporário, a morte é eterna.
a morte também é para os crentes. Quando nossos corpos físicos morrem, eles dormem, no sentido de que estão em paz até a ressurreição. Mas isso não significa que nossas almas estão inconscientes. Na verdade, a Bíblia repetidamente ensina o contrário. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele disse ao ladrão desculposo: "Hoje você estará comigo no paraíso." Lucas 23:43. Jesus não disse: "Depois de um bom sonho, você estará comigo." Ou um dia, você se juntará a mim no paraíso. Ele disse hoje. Semelhante, quando Stephen estava sendo amaldiçoado, ele chorou: "Senhor Jesus, receba meu espírito." Acto 7:59. O corpo de Stephen caiu do sonho em morte, mas o espírito dele imediatamente foi para estar com Jesus. Isso é consistente com o ensinamento de Paulo em Filipianos 1:23, onde ele expressa seu desejo de partir e estar com Cristo. A ideia do sonho de alma engana a natureza da morte. Enquanto nossos corpos restam na grave, nossas almas vão imediatamente para o seu destino eterno. Para os crentes, isso significa estar na presença de Cristo. Para os inocentes, isso significa enfrentar um lugar temporário de tormento, como descrito em Lucas 16, versos 19 a 31. É importante entender que a morte, como a Bíblia a descreve, não é inconsciência. Em vez disso, é uma transição. Para os cristianos, é uma transição desse mundo para a presença do Senhor. Nossos corpos físicos podem dormir, mas nossas almas estão muito acordadas. Esta verdade deve nos dar confiança e esperança. A morte não é algo a se afastar. Como disse Paulo, nós gostaríamos de estar longe do corpo e em casa com o Senhor. É uma reunião de casa, uma reunião com aquele que nos ama e nos deu a vida. Mas essa verdade também carrega uma responsabilidade. Se sabemos que a morte lhe leva a uma alegria eterna ou a uma separação eterna de Deus, não podemos afastar-nos de ser passivos. Existem inúmeras pessoas que não sabem a verdade. Algumas estão presas em medo porque não entendem o que acontece depois da morte. Outras estão ligadas a ensinamentos falsos, como a purgatória ou o sonho da alma, esperando que isso lhes dê respostas. Como crentes, nós temos a verdade. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai além dele. João 14:6. Enquanto pensamos na morte, não é apenas o momento em si que importa, é o que vem depois. A Bíblia faz muito claro que depois da morte, cada pessoa enfrentará o julgamento. Hebreus 9:27 nos diz que é apoiado para que o homem morra uma vez, e depois disso vem o julgamento. Este momento não é hipotético ou simbólico, é a realidade e o julgamento. O julgamento revela a santidade e a justiça de Deus e separa aqueles que confiaram em Jesus Cristo para a salvação de aqueles que não confiaram. Para os crentes em Cristo, este julgamento não é algo a temer. Romanos 8:1 oferece uma incrível reafirmação. Há, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em vez disso, é sobre como vivemos nossas vidas e o que fizemos com os dons, talentos e oportunidades que Deus nos deu. Jesus descreve isso em sua parábola dos talentos, em que ele confia nos seus servos com recursos antes de ir embora. Quando o mestre volta, ele evalua cada servo baseado em como eles geram o que foi dado a eles. Para os crentes, o mestre diz: "Bem feito, bom e crente servo." Mateus 25:21. Para os crentes, esse é nosso objetivo: viver de tal forma que possamos ouvir essas palavras do nosso Salvador. 1 Coríntios 3:13, Paulo diz: "Cada trabalho de cada um será manifestado, pois o dia o revelará, pois será revelado por fogo. Tudo o que fazemos nesta vida será evaluado, e apenas o que foi feito por Cristo será verdadeiramente seguido." Imagine a alegria de saber que seus esforços, sacrifícios e fé fizeram um impacto eterno. Mas o julgamento não é o mesmo para aqueles que rejeitam Cristo.
A Bíblia apresenta uma realidade muito diferente e muito mais soberana. Aqueles que morrem sem fé em Jesus são enviados a um lugar chamado Hades, um lugar temporário de tormenta onde eles esperam o julgamento final. Luke 16, 19 a 31. Jesus descreve o rico homem que morreu e se encontrou em Hades, em grande sofrimento. O rico homem podia ver Lázaro, um pobre homem confiante em Deus, ao lado de Abraão, em conforto. O rico homem pediu até um pouco de água para aliviar sua tormenta, mas era muito tarde. Suas escolhas na terra determinaram seu destino eterno. Esta história é uma lembrança poderosa de que nossas decisões nesta vida têm consequências eternas. Para aqueles que morrem sem Cristo, não há segunda chance. Seu destino está selado. O julgamento final para os inocentes é revelado em Revelação 20, versos 11 a 15. Este é o julgamento do grande trono branco, onde todos os mortos, grandes e pequenos, estão em frente a Deus. John escreve: "E eu vi os mortos, grandes e pequenos, estando em frente ao trono, e livros foram abertos. Então outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, e não baseado na fé, mas nos deitos. Tudo o que as pessoas fizeram será gravado nos livros de Deus, e esses deitos serão pesados contra seu perfeito padrão." Mas a Bíblia deixa claro que ninguém pode ganhar salvação através de seus trabalhos. A única forma de ser salvado é colocando a fé em Jesus Cristo. Para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o resultado é devastador. John continua: "Ele foi colocado no lago de fogo. Este lago de fogo, geralmente chamado de inferno, é descrito como a segunda morte, um lugar de separação eterno de Deus, marcado por sofrimento inimaginável. É difícil compreender a seriosidade desta realidade, mas ela esconde a urgência do Evangelho. As decisões que fazemos nesta vida, se aceitar ou não, determina nossa eternidade. Esta verdade deve encher os crentes com esperança e responsabilidade. Esperança, porque sabemos que, através da fé em Cristo, estamos seguros. Responsabilidade, porque há inúmeras pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem esta verdade. Como Paul disse em Romanos 10:14, como então eles irão chamar a Ele em quem eles não acreditam? E como eles irão acreditar em Ele de quem eles nunca ouviram? Os preços não poderiam ser mais altos. A Bíblia faz claro que o julgamento está vindo para todos e a eternidade está no equilíbrio. Para os crentes, é um momento de recompensa e confirmação. Para os inocentes, é um momento de perda inimaginável. Sabendo disso, não podemos ficar silenciados. Temos que compartilhar a esperança de Jesus Cristo com um mundo que desesperadamente o precisa. Lição número 3. O que acontece imediatamente após a morte? O que acontece no momento em que tomamos o último respiro? Para muitos, esta questão é cheia de incerteza e até medo. Mas, para os cristãos, a Bíblia nos dá uma resposta clara e confortante. No momento em que morremos, nossa alma vai diretamente para estar com Jesus. A morte pode marcar nosso tempo na terra, mas não termina nossa relação com Deus. Na verdade, é o momento em que finalmente vemos Ele face a face. Quando Jesus foi crucificado, Ele falou à criatura na cruz que tinha expressado a fé em Ele. Em Luke 23:43, Jesus disse: "Realmente digo a você, hoje você estará comigo no paraíso." Este simples, mas profundo afirmação de Deus elimina a confusão sobre o que acontece com a alma de um cristão após a morte. Jesus não disse à criatura: "Algum dia você estará comigo", ou depois de um tempo, "você verá eu." Ele disse hoje. A fé da criatura trouxe-lhe a confiança que assim que sua vida na terra terminasse, ele estaria com Cristo no paraíso. Esta mesma promessa se aplica a todos os cristãos. Não há um período de espera inconsciente. Quando morremos,
nossa alma imediatamente entra na presença de Deus. Você pode ter notado que a Bíblia geralmente usa o termo dormir para descrever a morte. Por exemplo, quando Jesus ouviu sobre a morte de seu amigo Lazaros, ele disse: "Nosso amigo Lazaros está dormindo, mas eu vou levantá-lo." João 11:11. Seus discípulos se enganaram que Jesus estava literalmente dormindo. Jesus então clarificou: Lazaros morreu. João 11:14. Esta língua de dormir não é para implicar a inconsciência, mas reflete a natureza temporária da morte física. Para os cristãos, apenas quando acordamos do sonho, também nossos corpos acordarão quando Cristo volta e os levanta em glória. É importante reconhecer que enquanto o corpo dorme, o corpo está consciente. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:8: "Nós temos coragem boa e gostaríamos de estar longe do corpo e em casa com o Senhor." Aqui, Paulo confirma que quando um crente morre, sua alma imediatamente partiu do corpo para estar com o Senhor. Esta separação é temporária, mas é real. O corpo permanece na terra enquanto a alma entra na presença de Deus. Nós vemos isto novamente com Stephen, o primeiro martírio da fé cristã, enquanto Stephen estava morto de pedra. Atos 7, versos 55 a 60, nos diz que ele olhou e viu a glória de Deus e Jesus estando na mão direita de Deus. Em seu último momento, Stephen gritou: "Senhor Jesus, receba meu espírito." Seu corpo caiu sem vida para o chão, mas a verdade traz uma paz incrível. A morte não significa o fim da nossa existência, nem significa um período de espera inconsciente. É uma transição, uma volta para casa. Morrer é deixar de trás as lutas e as quebradas deste mundo e entrar na presença do Senhor, onde há plenitude de alegria e paz para sempre. Mas o que acontece com nossos corpos? O que acontece com a parte física de nós? A Bíblia ensina que nossos corpos retornam à madeira da qual eles foram feitos. Gênesis 3, verso 19, nos lembra: "Pois tu és madeira, e à madeira retornarás." Esta é a consequência natural de viver em um mundo caído. Mas a história não termina lá. Enquanto nossos corpos terrestres se desmoronam, eles não são perdidos para sempre. No retorno de Cristo, Deus levantará nossos corpos e transformará-los em algo novo. Filipianos 3, versos 20 a 21 diz: "Mas nossa cidadania está no céu, e daquilo esperamos um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo caído para ser como seu corpo glorioso. Nossos corpos ressuscitados serão eternos, imperdíveis e perfeitamente sujados para a vida no novo céu e na nova terra." Nos Coríntios 15, versos 42 a 44 explica assim: "O que é sujado é imperdível, o que é levantado é imperdível, é sujado em desonra, é levantado em glória, é sujado em fraqueza, é levantado em poder, é sujado um corpo natural, é levantado um corpo espiritual." Isto significa que, enquanto nossos corpos atuais são frágeis e subjetos à destruição, nossos corpos ressuscitados serão gloriosos e imperdíveis, como o próprio corpo ressuscitado de Jesus. A separação de corpo e alma é apenas temporária. Quando Cristo retorna, eles serão reunidos e nós viveremos para sempre na presença de Deus. Para os crentes, esta verdade nos filtra com esperança e assurância. A morte não é o fim, é o começo da alegria eterna. Mas para os crentes, a Bíblia apresenta uma imagem muito diferente. Aqueles que rejeitam Cristo não vão para o paraíso, mas, em vez disso, para um lugar de tormento chamado Hades, onde eles esperam o julgamento final. Não há segunda chance após morrermos. Para os crentes, isso significa alegria imediata na presença de Cristo. Para os inocentes, significa a separação imediata de Deus e a sofrimento em Hades. Lição número 4. Nosso futuro eterno em Cristo. A Bíblia não apenas nos diz o que acontece imediatamente após morrermos, mas também nos dá uma visão emocionante
do que está em frente para a eternidade. Para os crentes, a história não acaba com a alma que vai estar com Cristo após a morte. Deus tem um plano muito maior que inclui a ressurreição de nossos corpos, a criação de um novo céu e uma nova terra, e a vida eterna com Ele em um mundo feito perfeito. Revelação 21, versos 1 a 4, pinta uma imagem viva deste futuro. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existia mais. E eu vi a santa cidade, Nova Jerusalém, saindo do céu de Deus, preparada como uma esposa, adorada por seu marido. E eu ouvi uma voz alegre do trono dizendo: Veja, o lugar de abrigo de Deus está com o homem. Ele abrigará com eles, e eles serão seu povo. E Deus, Ele mesmo, será com eles como seu Deus. Ele limpará cada lágrima dos olhos deles, e a morte não haverá mais. Nem haverá mais chorar, nem dor. Não haverá mais, pois as coisas anteriores passaram. Esta é a promessa última de cada crente: a eternidade e a presença de Deus em um mundo livre de dor, sofrimento e morte. O quebrado desta vida será substituído pela beleza de uma criação renovada, onde tudo será restaurado ao design perfeito de Deus. Uma parte importante deste futuro eterno é a ressurreição dos nossos corpos. Quando Cristo retorna, a morte em Cristo será levada, e aqueles que ainda estão vivos serão transformados. Nossos corpos frágeis atualmente serão substituídos com corpos gloriosos, eternos. Paulo explica isto em 1 Coríntios 15, versos 42 a 44. Assim é com a ressurreição das mortes. O que é levado é imperdível. O que é levado é imperdível. O que é levado é desonrado. O que é levado é glorioso. O que é levado é fraco. O que é levado é poderoso. O que é levado é um corpo natural. O que é levado é um corpo espiritual. Nossos novos corpos serão como o corpo ressurreito de Jesus, perfeito e incorruptível. Imagine um corpo livre de dor, doença e fatiga, perfeitamente sujado para a vida eterna com Deus. Mas a maior alegria da eternidade não é apenas a absência de sofrimento ou a beleza da nova criação. É estar com Deus mesmo. Revelação 22, versos 3 a 4 diz: Não mais haverá nada maldito, mas o trono de Deus e do Salvador estará nele, e seus servos o orarão. Eles verão seu rosto, e seu nome estará em suas cabeças. Pela primeira vez, veremos Deus de cara a cara, e aproveitaremos uma amizade inestrutível com Ele para sempre. Este futuro glorioso é a esperança e a assurância dos crentes. É o que nos sustenta através dos testes desta vida e nos lembra que o melhor ainda está por vir. A morte não é o fim, é o começo da eternidade em um mundo perfeito com nosso Salvador. Mas esta mesma eternidade também esconde a urgência do Evangelho. Enquanto os crentes gostarão de uma alegria permanente com Deus, aqueles que rejeitam Cristo enfrentam uma separação eterna. Revelação 20, versos 15, diz: Se o nome de qualquer um não for encontrado, escrito no livro da vida, ele foi jogado no lago de fogo. Esta não é uma verdade fácil, mas é uma que não podemos ignorar. A realidade da eternidade deve nos motivar a viver por Cristo agora. Deve nos inspirar a compartilhar o Evangelho alegremente, a amar os outros sem esperança e a esperar o dia em que ouviremos Jesus dizer: Bem feito, bom e fiel servo. Mateus 25, 21. Nosso futuro eterno está seguro em Ele e é mais glorioso do que podemos imaginar. Para aqueles que confiam em Jesus, a morte não é o fim. É o começo da alegria eterna na presença de Deus. Ao mesmo tempo, esta verdade nos lembra da urgência de compartilhar o Evangelho. Há tantos que ainda não conhecem Jesus ou que estão incertos sobre a eternidade deles. Se esta mensagem te encorajou, peço que compartilhe com alguém que precisa ouvir.
Juntos, podemos trazer a esperança de Cristo a um mundo que desesperadamente o precisa. Se você tem perguntas ou não está certo de sua própria salvação, eu te encorajo a se tornar a Jesus hoje. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe fortemente enquanto você vive com a eternidade em mente. Deus te abençoe e que sua paz esteja com você sempre.